Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos benignidade e pode surgir na nossa cabeça uma pergunta: tá, mas e no final das contas o que é benignidade? Benignidade é alguma coisa que será praticada pela bondade. Você já ouviu dizer que alguém é bom? Você mesmo já olhou para alguém e disse: fulano é muito bom. Mas ele pode ser bom profissional, ele pode ser um bom motorista, ele pode ser um bom jogador de futebol, ele pode ser bom e ele pode ser uma pessoa boa. Pessoa boa, normalmente, ela é conhecida como boa porque ela é generosa. Então, alguém pediu a ele 50 centavos e ele deu R$2. Ele não tinha dinheiro trocado, deu R$2. Ele é bom, ele é generoso, ele é bom. E aí a gente vai, então, nesse conceito de ser bom. Todo mundo é bom? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que Deus criou o homem reto, Deus criou o homem bom. Mas o seu coração procurou muitos caminhos. E aí o homem se desviou da sua bondade. Querido, ele se desviou tanto que bondade passou a ser fruto do Espírito. Hoje, para alguém ser realmente bom, não levando em consideração os R$2, para o homem ser bom, somente como fruto do Espírito. Nós somos resultados de herança genética. Então, nós nascemos bom. Isso é fato. Nós nos corrompemos. Isso é fato. 98% de quem eu sou vem geneticamente. Geneticamente quer dizer para nós que você não vai ver, por exemplo, no enxame de abelhas, uma revolução. Você não vai ver no enxame de abelhas as operárias se organizando para derrubar a rainha. A gente trabalha e essa rainha não faz nada. Você não vai ver isso acontecer. Isso não vai acontecer. Da mesma forma que você não vai conseguir ver alguém chegar num zoológico e colocar ali um tigre e colocar ali um cabrito. Os dois no mesmo lugar. O tigre se alimenta de carne e o cabrito vai manter a grama baixinha e a gente vai eliminar o jardineiro. Não, não vai. Se você botar o cabrito com o tigre vai comer o cabrito. Mas não faz sentido. Nós colocamos comida para o tigre todo dia, no horário certinho, ele não passa fome, ele não tem falta de nada, ele vai comer o cabrito. É o que ele é. Geneticamente, ele cresce, nasce, cresce e morre desse jeito. E nós, a nossa parte existencial animal, nós temos heranças genéticas. Nós somos o que nós somos geneticamente. Qual que é a nossa diferença com o tigre? A nossa diferença com o tigre é que nós pensamos. E essa é a grande barreira da teoria da evolução. Esse é o grande impedimento para que o Darwin seja uma verdade absoluta. Ele não pode ser uma verdade absoluta porque não existe uma mudança cerebral, intelectual em nenhum animal. Você adestra os animais? Adestra. Você consegue adestrar os animais. De vez em quando acontece um acidente entre o animal e o adestrador? Acontece. De vez em quando acontece um acidente entre o animal adestrado e o seu adestrador. Tem uma outra coisa que eles contam, que você vê os elefantes adultos amarrados em pequenas cordas, num toco de pau, num pedaço de pau. E ele não sai dali. E dizem que ele não sai dali porque quando ele é pequenininho, eles amarram ele na corda, ele tenta sair e não consegue. Pequenininho. E ele cresce e na cabeça dele, e daí vem então a expressão memória de elefante, que ele não vai sair. Então não adianta fazer força. E aí então as pessoas pegam o elefante adulto, amarram ele num pedacinho de corda e ele fica preso ali. É incrível essas coisas. Por quê? Porque isso diferencia o homem de toda a criação, de todo o resto animal criado. E as pessoas continuam dizendo
que o homem evolui, que a nossa humanidade e que o estado que nós chegamos é situação de evolução? Que nós algum dia nós somos primatas, macacos? Não, não é. Deus criou o homem. E Deus criou o homem bom. E então o que é ser bom? Bom é quando eu posso exercer sobre a vida das pessoas que estão à minha volta benignidade. Benignidade. É quando eu consigo tirar da vida das pessoas toda a mágoa, toda a frustração, tudo aquilo que pode trazer depressão, sendo quem eu sou. Benigno, bondoso. Nós vivemos dias de muita insegurança. Nós já falamos disso, porque não é uma situação nova. Não é uma situação nova. No nosso país, os últimos presidentes da República, todos caçados. Todos caçados, todos impeachmentados. O que está agora vigente, o nosso presidente atual, ninguém garante que ele termine o governo. Não, é tudo incerto. Nós chegamos ao ponto de quando foi feita a cassação do presidente da República, corria o risco do vice também ser cassado, e o camarada que assumiria então a presidência da República esteve preso em Curitiba nos últimos 3 anos. Isso é recente. Então nós vivemos de uma forma de desesperança, nós vivemos numa forma existencial de insegurança, além do que o mundo se torna cada dia mais cruel. Com a questão do desemprego, com a questão industrial, com a questão comercial, vai aumentar a fome, vai aumentar a situação de abandono das pessoas. Mais Cracolândia. A Cracolândia, ela não vai diminuir, ela deve aumentar significativamente nos próximos dias. E aí nós precisaríamos de quê? Nós precisaríamos de uma igreja militante? A igreja militante, de alguns anos atrás, criou, por exemplo, o MST, a defesa da terra, a defesa agrária, a defesa pela distribuição melhor das coisas, dos bens agrários. A religião criou o MST. A religião cria instituições dos sem-tetos, de pessoas que precisam de ter um lugar para morar, dignidade. Não é isso que a religião precisa fazer. A religião precisa fazer pessoas boas. A religião precisa fazer pessoas que elas sejam o item inaugural da mudança. Você vive num local, por exemplo, em que as pessoas elas jogam lixo na rua. Você não consegue compreender isso. Isso chega a ser burrice. O lixo na rua entope os bueiros, traz ratos, e você não consegue compreender como é que as pessoas fazem isso. Mas eles fazem, você também faz. Porque afinal de contas, se você não fizer, que mudança traria? Ninguém nem perceberia que você está fazendo diferente. Segundo o cristianismo, a mudança começa em você. Bondade é você olhar para tudo que está à sua volta e ter vontade de transformar tudo aquilo que está dando errado em aquilo que vai dar certo. Isso é ser bom. Isso é olhar qualquer situação de desumanidade e querer que aquilo mude. Mas aquilo não vai mudar a partir do governo, aquilo não vai mudar a partir da política, aquilo não vai mudar a partir dos ricos, aquilo vai mudar a partir de mim. Eu vou ser o primeiro agente da mudança. Eu vou mudar a mim e eu vou mudar as coisas que estão à minha volta. Eu vou abençoar a mim e eu vou abençoar todo mundo que está à minha volta. Eu vou beneficiar a mim e eu vou beneficiar todo mundo que está à minha volta. Bondade e benignidade. Eles vão andar juntos. A nossa herança genética, ela não vai nunca poder se sobrepor àqueles que nasceram de novo. Os que nasceram da carne são carne.
Eles têm desejos carnais, eles têm impulsos carnais, eles têm volições carnais. Mas quem é nascido do Espírito, segundo Jesus, é Espírito. E quem é nascido do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. E então se torna muito para nós importante decorar. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Ah, Roberto, eu já fiz muitas coisas e eu vejo nos meus membros uma força que peleja contra o meu entendimento. Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Olha, eu vou dizer para você uma situação. Você imagina uma pessoa naufragou, ela está num navio, o navio naufragou, e ela então, com todas as suas forças, ela começa a nadar. E ela nada para que lado? Ela nem sabe para que lado nadar. Não consegue ver, não tem um ponto de esperança. Mas de repente aparece lá longe alguma coisa parecendo terra à vista. E ela começa a nadar em direção àquele ponto. E quando está faltando alguns metros para chegar à terra, ela percebe que não vai conseguir. Porque o desejo que está nela é muito grande. A vontade de viver ainda é muito grande. A vontade de sair daquela condição, daquela situação é muito grande. Mas ela não tem forças. Ela não tem forças. Porque a força, a energia que ela tinha, ela gastou tudo no maior trajeto que ela já percorreu. O que vai acontecer? Ela vai morrer. Espiritualmente não é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Espiritualmente não é assim. Você sabe por que as pessoas morrem espiritualmente? Porque elas perdem o desejo de viver. Porque enquanto elas tiverem o desejo de viver, o Senhor Deus, Ele nos dá do seu Espírito. Ele derrama sobre nós do seu Espírito. De sorte que agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas que agora eu faço, não sou mais eu quem faço. É Cristo quem faz através de mim. É surreal. É difícil de acreditar? Talvez seja. Mas isso é loucura do cristianismo. Isso é escândalo do cristianismo. O Paulo, quando ele está dizendo que o bem que ele quer, ele não faz, ele não está fazendo uma afirmação. Ele está só meditando. Ele está dizendo, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero está continuamente diante de mim. Isso ele está dizendo como fato, isso é fato para ele. Mas ele não para aí, ele continua o texto e vai dizer, mas eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. Eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. Que ele, mesmo sabendo que eu era assim, ele me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de mim. Então, querido, chega um momento na nossa vida que a gente só não vai ser bom se a gente não quiser. Nós não seremos bons só se a gente desistir, se a gente entregar os pontos. E ainda que a gente já tenha remado a noite toda e a gente não esteja vendo condição mais em nós, louvado seja o nome do Senhor. As nossas forças se esgotaram, mas existe ainda vontade, muita vontade. É Deus quem vai fazer uma obra. É Deus quem vai operar. É Deus quem vai receber toda a glória. É Deus quem vai fazer. Isso é promessa dele. Isso é promessa de Deus. Vocês nunca estarão sozinhos. Nunca estarão sós. Eu sempre estarei convosco, disse Jesus. Promessa. Promessa de quem pode cumprir. E o mais interessante é que às vezes nós vamos vendo as situações e nós aprendemos a analisar as situações de acordo com a nossa ótica. Todas as situações que nós olhamos segundo a nossa origem genética. Nós olhamos tudo o que acontece à nossa volta segundo a nossa herança genética, segundo a nossa constituição carnal. E aí tudo que a gente vê não tem jeito. Tudo que a gente vê não vai dar certo.
Tudo que a gente vê não vai longe. Tudo que a gente vê vai fracassar de bem. Tudo que a gente vê que poderia ser feito como bem vai fracassar. Não vai não. Não vai não. O cristianismo que nós anunciamos tem 2000 anos. A palavra do Senhor a respeito de Jesus diz assim: ele verá o penoso trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Ele vai ficar alegre. Ele vai se sentir realizado com o trabalho das suas mãos. E ele vai se sentir realizado com o trabalho das mãos dele na minha vida e na sua vida. Porque nós não desistimos de Jesus. Ainda que a gente desista de nós mesmos. Nós não vejamos mais forças em nós para continuar, para tentar, para transformar, para fazer acontecer. Não há forças em nós. Mas em Jesus há. Vamos esperar em Jesus. Vamos esperar nele. Vamos esperar nas promessas dele. E não vamos desistir de sermos bons. Bondade é fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor.